Olá pessoal, tudo bem? Conversaremos hoje sobre carreiras e trajetórias nas sociedades complexas. Essa aula gravada, então, visa colocar em dia a nossa disciplina, os objetivos gerais dessa aula, considerando a temática do desenvolvimento de carreiras e trajetórias nas sociedades complexas. Pretende-se explorar, em chave socioantropológica, a ambivalência das práticas laborais. Ao compreender os deveres profissionais à luz da reflexão ética, o discente deverá saber transcender o aspecto meramente normativo de sua conduta no ambiente de trabalho. Eu começo abrindo um parênteses e destacando o fato de que a discussão da aula de hoje se distancia completamente das discussões que foram realizadas a propósito da formação social brasileira, que tinha por pressuposto o fato de que uma determinada configuração de valores determina a conduta dos indivíduos num determinado tipo de formação social. Daí toda uma discussão sobre patrimonialismo e cordialidade foi realizada por nós. Quer dizer, patrimonialismo e cordialidade seriam princípios ou configurações morais subjacentes à formação social brasileira na perspectiva abordada na semana passada. A noção de sociedades complexas vem da antropologia e se remete à ideia de que configurações morais distintas convivem juntas numa mesma sociedade. Quer dizer, pessoas se pautam por configurações morais diferentes, configurações que se articulam a determinados espaços, a determinados territórios, é uma palavra bastante comum hoje em dia na antropologia, né? Quer dizer, territórios se deixam organizar por configurações morais diferentes. Vamos isolar alguns territórios aqui. Por exemplo, lembro-me de ter dado o exemplo dos espaços religiosos. As configurações morais que organizam os espaços religiosos são completamente diferentes das configurações morais de outros espaços. Podem ser diferentes, a propósito. Mas esses espaços convivem juntos em nossa sociedade. Daí a antropologia formular a noção de sociedades complexas, a noção de que moralidades distintas organizam a vida dos indivíduos em nossa sociedade. Moralidades distintas funcionam como matrizes de percepção e de ação no mundo. Quer dizer, a moralidade que organiza a vida religiosa, por exemplo, pode ser completamente diferente das moralidades que organizam a vida dos indivíduos nas associações laicas. Estou dizendo, pode ser. Quer dizer, mesmo o estudo das sociedades complexas leva em conta a arbitrariedade dessas configurações morais. Quer dizer, elas se organizam independentemente umas das outras, há pontos de interseção, pode ser que encontremos pontos de interseção, mas há também diferença. A noção de sociedades complexas procura levar em conta a ideia de província de significados. Então, como a ideia de província de significados, que vem lá do Schutz, pode nos ajudar nessa compreensão das sociedades complexas? Vamos lá. Moralidades distintas, quer dizer, a moralidade a organizar, por exemplo, o espaço religioso é uma, a moralidade a organizar os espaços ou associações laicas é outra. As regras de conduta de um espaço de trabalho se configuram de maneira completamente distinta, mas essas moralidades se atravessam. Por quê? Porque as pessoas transitam entre esses espaços. Então, a noção de província de significados nos ajuda a compreender isoladamente cada uma dessas configurações morais. A noção de sociedades complexas mostra para nós que essa província de significado funciona como um mapa cognitivo para as pessoas, funciona como uma bússola moral, mas, de qualquer forma,
por ser uma sociedade complexa, digamos que o indivíduo tem à sua disposição diversas bússolas no dia a dia. Quer dizer, a bússola que orienta a sua conduta no espaço de trabalho, a bússola, por exemplo, que orienta a sua conduta em associações laicas, e ele pode se utilizar de qualquer uma delas a qualquer momento. Então, a noção de sociedade complexa deriva do fato de que há múltiplas províncias de significados na sociedade e as pessoas se utilizam dessas matrizes na tomada de decisão, nas tomadas de decisão, em suas escolhas cotidianas, na prática cotidiana, na vida moral. Então, a noção de província de significados é individualista no que diz respeito ao método, porque leva em conta a conduta dos indivíduos. Não estamos a falar mais da conduta do povo brasileiro, estamos a falar agora sim das práticas individuais, práticas cotidianas orientadas pelas bússolas morais colocadas à disposição dos indivíduos. Leia-se província de significados. Então, para essa compreensão socioantropológica, digamos, a província de significados, uma matriz moral, funciona como uma espécie de bússola. Uma bússola que orienta o indivíduo na sua prática cotidiana. Quer dizer, ele já sabe de antemão como agir, já sabe de antemão o que deve fazer e o que não deve fazer naquele território, naquele espaço. Há uma expectativa compartilhada dentro do grupo no que diz respeito ao cumprimento de deveres, no que diz respeito às práticas cotidianas. Quer dizer, eu já sei de antemão como agir naquele espaço, porque tenho à minha disposição essa bússola moral que, segundo Fuchs, funciona como uma província de significados. Repito, uma noção que vem da antropologia, da fenomenologia, das perspectivas interacionistas e que leva em conta aquele indivíduo particular, ou melhor, o modo como aquele indivíduo particular age em determinado território. Mas aí entra a noção de sociedades complexas. E essa noção de sociedades complexas procura levar em conta, por um lado, a particularidade das configurações morais, província de significado. Por outro, a especificidade da vida social nos grandes centros urbanos e a noção de cultura subjetiva. Quer dizer, procura levar em conta dois autores distintos, Schutz e Simmel. Quer dizer, a vida nas grandes cidades é complexa, primeiramente porque as províncias de significados permanecem, quer dizer, as configurações sociais tradicionais não deixaram de existir. Elas existem ainda, mas elas convivem umas com as outras numa rede plural de significados, de interconexões, e os indivíduos transitam entre essas províncias no dia a dia, cotidianamente, quer dizer, circulam entre elas. Quer dizer, ele sai de casa para o trabalho, ele possivelmente pode ir ao shopping ou ao restaurante para almoçar, ele pode ir à noite ir ao barzinho tomar a sua cerveja com os amigos, ou ele pode ir à igreja, quer dizer, ou pode fazer ambas as coisas. Ele consegue circular por esses espaços, quer dizer, espaços ordenados por configurações morais diferentes, espaços que se constituem por pessoas diferentes, por pessoas com reservas morais diferentes, tornando a vida nas grandes cidades bastante complexa. Por quê? Porque em cada espaço há uma bússola moral, há, digamos, uma configuração moral a ordenar a vida daquele indivíduo. Então, esse autor, Gilberto Velho, nessa obra Projeto e Metamorfose,
Antropologia das Sociedades Complexas, parte justamente dessas noções, província de significados, Deschutes, e da especificidade da vida social nos grandes centros urbanos, para discutir, digamos, a agência dos indivíduos. Quer dizer, dada a fragmentação da vida dos indivíduos no dia a dia, como é possível viver nas grandes cidades sem enlouquecer, e como é possível, por exemplo, que, dada a complexidade da vida das grandes cidades, um campo de possibilidades se abra ao indivíduo. Acho que esse é o grande paradoxo. Quer dizer, a complexidade, por conseguinte, a maior indeterminação da vida nas grandes cidades abre ao indivíduo um horizonte de possibilidades do ponto de vista da dimensão sociocultural. Horizonte no qual um projeto particular pode se inscrever. Esse é o grande argumento de Gilberto Velho na obra Projeto e Metamorfose. Quer dizer, é justamente esta complexidade, fragmentação, correria do dia a dia, tumulto, tensões, quer dizer, é justamente esta configuração complexa a engendrar, digamos, um campo de possibilidades aos indivíduos. Campo de possibilidades no qual projetos pessoais, isso é importante frisar, projetos pessoais se inscrevem. Por que não dizer carreiras? Daí a ideia de pensar carreiras e trajetórias a partir dessa noção de fragmentação e de indeterminação da vida nas grandes cidades. A ideia, por exemplo, de escolher a profissão nasce justamente desse horizonte de possibilidades aberto ao sujeito. Quer dizer, o sujeito se constitui num processo específico de subjetivação. Quer dizer, o sujeito se constitui a partir de sua individualidade. Individualidade a partir da qual ele poderá, por exemplo, escolher sua carreira profissional, escolher sua religião, escolher, por exemplo, seu modo de vida, seu estilo de vida, orientar sua sexualidade. Quer dizer, esse horizonte normativo a partir do qual o indivíduo contemporâneo se constitui é bastante complexo. Esse indivíduo tem um nome, que em tese é a única coisa de fato a receber dos pais, né? Porque ao longo de sua biografia, esse indivíduo aprenderá a fazer escolhas. O argumento central é essa capacidade que temos de fazer escolhas, quer dizer, de decidir o nosso destino, digamos, a definir campo de possibilidades da vida, na vida em sociedade. Quer dizer, essa dimensão sociocultural, a partir da qual uma individualidade se constitui, possibilita ao indivíduo fazer muitas escolhas ao longo da vida, inclusive sua profissão. E nós somos direcionados a fazer escolhas, a escolher desde a mais tenra infância, escolher a roupa que queremos usar, quer dizer, que estilo de moda adotar, escolher a profissão ou a carreira a seguir, escolher nosso núcleo religioso de preferência, escolher se gosta ou não de futebol. Quer dizer, a vida em sociedade nos grandes centros urbanos se define a partir de escolhas pessoais. E essas escolhas só existem na medida em que há um campo de possibilidades aberto ao indivíduo. Essa é a grande tese de Gilberto Velho. Um campo de possibilidades a partir do qual escolhas são realizadas, e a noção de projeto. A noção de projeto, do ponto de vista de uma definição, é bastante simples. O que é um projeto?
é uma conduta organizada para atingir finalidades específicas. Desde o ensino fundamental, quer dizer, desde a educação básica, a formação do indivíduo envolve necessariamente a interpelação dos pais. Não no sentido de que você deve seguir tal carreira ou seguir tal profissão, mas no sentido de você já fez a sua escolha? Que tipo de profissão você pretende exercer no futuro? E aí, nessa direção, o pai dirá, ou a mãe dirá, os pais dirão. Você precisa estudar para isso. Quer dizer, o menino pode dizer, eu quero ser médico. Quer dizer, não basta dizer quero ser médico. Quer dizer, a expectativa de ser médico, a expectativa de exercer a profissão da medicina precisa se traduzir num projeto de vida, numa conduta racional orientada a uma determinada finalidade. Quer dizer, essa dimensão do campo de possibilidades é constitutiva de uma vida orientada a projetos. E projetos de vida demandam racionalidades bastante específicas. Quer dizer, e demanda escolhas, né? Reservas morais, digamos assim, são acionadas nesses projetos de vida. Quer dizer, o menino tem duas opções, ou ir à balada ou ficar em casa estudando para o vestibular ou para o Enem. Mas se, digamos, a racionalidade, a moldar, digamos, a estrutura de personalidade do indivíduo for uma racionalidade orientada a projetos, o indivíduo, o menino, por exemplo, entenderá a importância de fazer sacrifícios ao longo da vida. E aí essa relação entre projeto e campo de possibilidades é profundamente dialética. Não basta apenas desejar, quero ser médico. Quer dizer, ele precisa ter sua conduta racional orientada a projetos. Sim, mas não basta também ter uma conduta racional orientada a projetos. Quer dizer, é necessário que este indivíduo tenha à sua disposição os recursos necessários à concretização desse projeto. Quer dizer, sem os recursos materiais necessários à concretização desse projeto, esse projeto, evidentemente, não se concretizará. Quer dizer, a ideia de que nadou, morreu na praia. Quer dizer, essa ideia vem da noção de campo de possibilidades. Às vezes o campo de possibilidades é muito estreito. Sendo estreito, um projeto se torna inexequível nesse sentido, se torna irrealizável nesse sentido. Se os projetos eventualmente derem errado, nessa perspectiva nasce a ideia de metamorfose. Segundo Gilberto Velho, abre aspas, a metamorfose de que falo possibilita, através do acionamento de códigos associados a contextos e domínios específicos, portanto, a universos simbólicos diferenciados, que os indivíduos estejam sendo permanentemente reconstruídos. Quer dizer, do ponto de vista dessa perspectiva teórica, os indivíduos são capazes de operar repertórios diferentes conforme os contextos sociais variem. Se ele está, por exemplo, no ambiente de trabalho, essa perspectiva teórica advoga ao fato de que ele conseguirá, no ambiente de trabalho, utilizar o repertório comum a todos naquele espaço. Agora, quando ele passa do ambiente de trabalho, por exemplo, ao clube, quer dizer, digamos que ele saia do ambiente de trabalho e tenha condições de ir a um clube. Quer dizer, ao transitar entre os diversos espaços, o indivíduo conseguiria operar repertórios diferentes, dada a sua capacidade de metamorfose. Esse é um aspecto da ideia de metamorfose. Mas a ideia de metamorfose não se resume a isso. A ideia de metamorfose se conecta ao fato de que, se os projetos derem errado, o indivíduo consegue, digamos, reconstruir a si mesmo, definindo projetos diferentes para si. Daí o autor dizer o seguinte: as trajetórias dos indivíduos ganham consistência
a partir do delineamento mais ou menos elaborado de projeto com objetivos específicos. A viabilidade de suas realizações vai depender do jogo e interação com outros projetos individuais ou coletivos, de natureza e da dinâmica do campo de possibilidades. Os projetos, como as pessoas, mudam, ou as pessoas mudam através de seus projetos. A transformação individual se dá ao longo do tempo e contextualmente. A heterogeneidade, a globalização e a fragmentação da sociedade moderna introduzem novas dimensões que põem em xeque todas as concepções de identidade social e consistência existencial em termos amplos. Quer dizer, metamorfose nesse sentido se relaciona a essa capacidade de negociação da realidade. Quer dizer, o indivíduo o tempo todo está monitorando seus projetos, monitorando os espaços através dos quais ele circula, ele participa nesse sentido de um jogo social. A ideia do jogo social aqui ela é bastante interessante. Quer dizer, a ideia de que há no engajamento dos indivíduos uma performance que envolve uma certa capacidade de negociação. Aquilo que, do ponto de vista da perspectiva estudada na aula passada, era visto como demérito, essa capacidade de negociação, essa capacidade de articulação, na perspectiva teórica desta semana, torna-se vantagem. O indivíduo precisa ser hábil o suficiente para entender o que está acontecendo nos seus contextos. Quer dizer, monitorar os contextos e intervir quando necessário. E, se necessário for, mudar inclusive o projeto. A ideia de negociação da realidade envolve, nesse sentido, uma capacidade dos indivíduos de metamorfose, de transformação e de atuação. Trata-se de uma perspectiva teórica interessante, inclusive, porque leva em conta a agência dos indivíduos. Os indivíduos aqui não são epifenômenos de realidades sociais mais amplas. Os indivíduos aqui têm agência. Os indivíduos aqui são capazes de discernimento, de monitorar a vida, de reconstruir a si mesmo. O indivíduo é capaz de reconstruir a si mesmo através da reorientação de seus projetos. Eu gostaria de finalizar essa discussão com esse último slide, destacando dois aspectos fundamentais desse debate no que diz respeito à ética profissional. Primeiramente, a ideia de que há em nossas sociedades uma divisão diferenciada do trabalho. Essa divisão diferenciada do trabalho engendra uma espécie de solidariedade social, codependência. Todos dependem uns dos outros. Vocês, por exemplo, encontram em mim a figura do professor. É essa relação aluno-professor que cria uma relação de dependência, engendrando automaticamente uma certa solidariedade social. Mas, concomitantemente a isso, eu posso enxergar em vocês um profissional liberal. E aí, depender do serviço de vocês. Essa relação de dependência que cria, digamos, uma estabilidade orgânica na sociedade. Essa é uma compreensão que vem desde a sociologia do início do século XX, a sociologia de Émile Durkheim. Essa relação de dependência, que funciona segundo a lógica da especialização, cria nos indivíduos a necessidade de especialização constante. Quer dizer, já que os outros dependerão dos meus serviços, quer dizer, os profissionais mais procurados são aqueles que conseguem desenvolver sua atividade com maior desenvoltura. Quer dizer, essa exigência de especialização constante engendra nos indivíduos a necessidade de uma formação continuada. Quer dizer, o indivíduo nunca para de estudar no sentido de fornecer serviços de qualidade. Quer dizer, a especialização, na verdade, tende a aprofundar os mecanismos de solidariedade
social. Essa compreensão nos remete ao segundo aspecto desse slide, a ideia da extensão do saber. Passa pelo desenvolvimento de competências e habilidades. Quer dizer, o indivíduo, ao longo da vida, aprofunda essas competências. Ao longo da vida, desenvolve habilidades. Isso envolve estudo constante. Ele nunca para de estudar. Ele precisa estudar, aperfeiçoar-se e oferecer um serviço de melhor qualidade. Se ele sai desse circuito, ele dificilmente consegue se inserir no mercado de trabalho. Quer dizer, a lógica de especialização exige do indivíduo essa capacidade de desenvolver competências, de desenvolver constantemente competências e habilidades. Um aspecto essencial a ser destacado: há saberes que atravessam todos os outros. Quer dizer, especialização não exclui interdisciplinaridade. Nesse livro, A Ética Profissional, Antônio Lopes de Sá diz o seguinte, abre aspas, sempre afirmei que não há cultura inútil, mas sim os que não sabem reconhecer a utilidade da cultura. Por menor que seja o conhecimento, ele será sempre maior que a ignorância. O valor do exercício profissional tende a aumentar à medida que o profissional também aumentar a sua cultura, especialmente em ramos do saber aplicáveis a todos os demais, como são os relativos às culturas filosóficas, matemáticas e históricas. Quer dizer, em que pese, digamos, a ideia de que a noção de cultura foi usada aqui em sentido bastante metafórico, o autor tem razão ao afirmar que há saberes que atravessam todos os outros, saberes essenciais à especialização. Nesse sentido, a formação filosófica, eu diria, é fundamental ao exercício de qualquer profissão, estando ela no campo das humanidades, estando ela na dimensão técnica da vida. Né? Quer dizer, a formação filosófica agrega valor. Daí a formação filosófica atuar, digamos, justamente naquele dispositivo de desenvolvimento de competências e habilidades. A ideia de formação filosófica traduz-se em nosso ordenamento jurídico na concepção de formação para a cidadania, educação para a cidadania, tal como aparece lá na Constituição de 1988. Disciplinas como sociologia e filosofia, nesse sentido, colaboram para a formação dos indivíduos. Quer dizer, essa relação entre especialização e extensão do saber é profundamente dialética. Quer dizer, quanto mais eu me especializo, mais compreendo a importância, digamos, de uma disciplina como ética profissional à minha formação. E isso é essencial.